Hora de falar sobre a possibilidade de um novo impeachment no São Paulo. Dá para dizer que a política tricolor segue bastante suja. Nas últimas horas, gente da oposição se articulou para pedir o impeachment de Arrim Assis, que assumiu há menos de 3 meses no lugar de Júlio Casares por um mandato tampão até o fim da temporada. Importante registrar que esse movimento pelo impeachment do Assis surge a partir do momento em que o presidente denuncia ou pede a expulsão de Outtem Aires de Abreu do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. O que se especula é que o Outtem articulou seus pares e está tentando fomentar uma reunião, uma junção de 50 assinaturas de membros do Conselho para exigir a realização de uma reunião. Essa reunião votaria pelo impeachment ou não do Assis. Você deve estar se perguntando, mas Nicola, qual o motivo para tirar o atual presidente? Os opositores vão trabalhar em cima da reprovação das contas de 2025. Vale a lembrança de que o Assis era o vice-presidente de Júlio Casares. Por conta disso, também deveria sofrer por conta da gestão temerária, que, entre outras coisas, as contas foram reprovadas pela comercialização de ingressos de forma irregular em camarotes para dias de jogos e shows. Uso espaço para comentário para opinar sobre essa questão política, que não para de interferir de maneira negativa no dia a dia do São Paulo. Nicola, boa noite. Falando aqui de Otacílio Costa, Santa Catarina. Alguma possibilidade de o Dorival Júnior chegar ao São Paulo? Sim. Ele segue sendo o plano A, B e C, tá? Os últimos dias até especularam Rogério Ceni, falaram de Bruno Lage, não tem nada disso. O nome dos sonhos no São Paulo hoje, já há algum tempo, é do Dorival Júnior. Houve até um contato de um interlocutor ligado ao Arrim Assis com o empresário. Ele queria entender as condições de negócio e o que o Dorival, por meio do seu empresário, disse é que não tem como conversar enquanto o São Paulo tiver um técnico. O que o São Paulo pediu foi para ser avisado se houver alguma proposta de outro clube. O São Paulo quer ser avisado para eventualmente tomar uma medida mais decisiva, tá? O São Paulo joga nessa noite de sábado às 21 contra o Mirassol em Campinas. Se perder, você pode ter certeza que o barulho pela demissão do Roger Machado vai ser gigante. Fora Rui Costa e fora Assis. Só para contar que nessa sexta-feira, um grupo de oposição começou um movimento para juntar 50 assinaturas de conselheiros. Eles querem propor uma reunião extraordinária para debater o impeachment de Arrim Assis. A justificativa, gestão temerária, porque o Assis era vice-presidente da era Júlio Casares, que teve suas contas reprovadas no ano passado. Esse movimento se inicia depois que o Assis pede a expulsão do presidente do Conselho Deliberativo, o Outtem Aires de Abreu. A grande verdade é que os caras lá dentro não estão nem um pouco preocupados em estarem próximos, em se unirem, em fazerem o bem do São Paulo. É cada um tentando puxar a própria sardinha e derrubar o outro, né? Deixa eu ver aqui o que tá rolando aqui, ó. Toma Basic. Esse é um jogador de 29 anos de idade, da Lazio. Ele está sendo especulado no São Paulo, é isso? Deixa eu ver aqui que já publicaram. Tomar Basic, São Paulo. Só para lembrar que o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras, né? Espera aí. Basic. Chegaram a publicar. Futinal. Chama o croata para o maior de São Paulo. Nessa sexta-feira foi confirmada a contratação do camisa 26 da Lazio para o tricampeão de São Paulo, Tomar Basic. O jogador vem acostumado com Marcos Antônio, ex-companheiro. Cara, isso aqui tá com uma cara de ser uma grande mentira. Mas, vamos checar, né? Tem até uma artezinha com o jogador, enfim. Nicola, você conseguiu informação de quanto o Botafogo deve para o São Paulo entre Henrique Almeida, Lucas Perry? Por essa dívida o São Paulo poderia pegar jogadores de graça. Renatão, esquece essa história de jogador de graça, tá? Esquece. E eu vou te explicar o porquê. As dívidas que já passaram, elas estão em meio a um processo e não é vantagem para quem deve incluir algum jogador na negociação em troca desse perdão da dívida. O clube vai esperar que seja condenado, que consiga um acordo para o pagamento em muitas parcelas, até porque o Botafogo, como associação, já entrou numa recuperação extrajudicial e como o SAF pediu a entrada na recuperação judicial,
E aí, a dívida de 10 milhões de reais acaba se tornando uma dívida menor para pagamento em 6 anos. Então, não é vantagem para o Botafogo utilizar jogadores dele para eventualmente quitar dívidas e pagamentos atrasados como outros clubes, tá? Não tem essa possibilidade. Mas eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, a pessoa ficou de conversar com o pessoal do departamento financeiro e ainda não obtive resposta, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre a Arboleda. O Arboleda ele prometeu a pessoas próximas que já conversaram com o São Paulo que ele desembarca no Brasil no dia 30, mais famoso 24 sexta, 25 sábado, 26 domingo, 27 segunda, 28 terça, 29 quarta, 30 quinta-feira. E é bom que o Arboleda venha mesmo na quinta-feira, porque no dia 4 de maio vai completar, no dia 3 de maio vai completar um mês de ausência. E para o São Paulo seria importante que o Arboleda ficasse um mês se ausentando, porque aí o São Paulo conseguiria encaminhar o processo de justa causa com mais facilidade. São Paulo poderia levar adiante essa história sem correr nenhum risco de perder na justiça. São Paulo está sendo muito cauteloso, muito criterioso nas tratativas e na condução desse episódio, que é muito triste. O Arboleda estava convocado para um jogo contra o Cruzeiro, ele treinou na sexta-feira, no sábado, na data da reapresentação do elenco, para almoçar e ficar concentrado para o jogo. O Arboleda não apareceu. No domingo foram descobrir que ele tinha ido para o Equador. E ele não mais voltou, tá? Desde então, São Paulo discute uma rescisão de contrato de forma amigável. Em alguns momentos, o Arboleda até deu a impressão de que aceitaria o acordo, depois ele voltou atrás, enfim, a coisa acabou não andando. E hoje, a grande verdade é que o São Paulo torce para que ele complete esse um mês fora, porque o São Paulo entra na justiça com pedido de rescisão de contrato por justa causa, e aí o São Paulo se livra de pagamentos, de qualquer risco de pagamento dos salários do Arboleda, alguém que custa ao São Paulo R$1 milhão por mês. Ele ganha 700 mil mensais entre salários e direitos de imagem, outros 300 mil são pagos pelo São Paulo em dívidas que o Arboleda tinha quando da renovação do contrato. Cheguei a contar para vocês que o Arboleda devia para Deus e todo mundo. As dívidas giravam na casa dos 7 milhões de reais. E o São Paulo, preocupado com essa questão financeira do Arboleda, se comprometeu a assumir esse compromisso de pagar 300 mil por mês para os credores do Arboleda. Esse compromisso do Arboleda com o São Paulo se encerra em dezembro de 27, são mais 20 milhões de reais daqui até o fim do contrato que o São Paulo ainda tem de obrigação, se eventualmente o Arboleda de fato rescindir de forma amigável ou via justa causa, São Paulo se livra desses pagamentos e eventualmente até tipo pagamentos que já venceram, tá? O São Paulo, perdendo o Ferreirinha, existe uma possibilidade dele trazer o David, o DVD. O que tem de notícia aqui? Nada, mas o DVD é um cara identificado com o São Paulo, já esteve aqui, foi campeão de Copa do Brasil, vive uma fase excelente no time do Vasco, e o que pega como um agravante aqui na história, um adendo a mais aqui, é que o Arboleda pode estar fechando com o Vasco. Um sonho antigo do Renato Gaúcho, que já quis o Arboleda lá no time do Grêmio, quando ele era técnico do Grêmio, agora ele teria pedido o Arboleda no time do Vasco. Só pra deixar claro, o Arboleda tá vindo pro Brasil, lá pro dia 30, no dia 30 é o que tá noticiado, pra vir aqui no São Paulo fechar a tampa da panela. São Paulo não quero mais, e o São Paulo de Arboleda tá bom, também não quero mais. Uma rescisão amigável agora não cabe mais. Como é que o São Paulo pode chegar agora e liberar o cara? Ah, tudo bem, não quero mais ele aqui, vou mandar ele embora, tira a rescisão amigável e aí eu não tenho o custo de quase R$1 milhão por mês. Beleza, existe a possibilidade. Agora, o São Paulo tem uma grana alta para receber porque o jogador abandonou o São Paulo. Então, se o Vasco quiser contratar, o Vasco tem que dar uma grana alta para o São Paulo. Começou o papo em 100 milhões de euros. É claro que o São Paulo não vai exigir 100 milhões de euros no Arboleda. Não existe isso nem pro Messi, imagina para o Arboleda. Então, você tem que ser sensato. O São Paulo, cobrando dinheiro do Vasco, o Vasco vai alegar que não tem dinheiro. Mas o Vasco tem um ponto esquerda lá, que ele faria talvez até melhor do que o Ferreirinha. O trabalho que o Ferreirinha faz aqui, e se fizer melhor ou não, ele viria como um cara de graça para suprir uma ausência de um jogador que quase não joga, que é o Ferreirinha, e um cara que está de saída do São Paulo. É claro que você pensar no Cebolinha, é mais jogador do que o David. É óbvio que é. É mais jogador que o Cebolinha, que o Ferreirinha, é mais jogador que o David. Fácil, mas ele também ganhou o dobro. Então, se você pensar, o Cebolinha jogador livre vai querer uns 15 milhões de luvas e tal, é caro. Agora, o David, com o Vasco querendo o Arboleda, nós estamos num universo agora onde se troca jogadores. Eu tava vendo um videozinho do Pato ontem, quando ele era do Milan, o Pato foi trocado no Jadson, ali no Corinthians. Nós tivemos aí um Arouca sendo trocado no Rodrigo Souto. Nossa senhora, né?
Nós tivemos agora, recentemente aqui, um Ferrarese sendo praticamente trocado no Arthur. Então, trocas de jogadores estão rolando aos montes no futebol brasileiro. O São Paulo, inclusive, é um dos que mais troca. Ele bate rolo mesmo, manda pra cá. O São Paulo trocou 5 caras uma época no Cruzeiro, no Serginho Belete, lembra? Veio o Serginho pra cá, no Atlético Mineiro. Então, é claro que o São Paulo ele tem uma situação ali que hoje o Arboleda ele é nosso. Hoje o Arboleda ele tem que render pra gente. E se for custar uma grana que o Vasco tenha que pagar e mais o David, eu acho que viabiliza demais o negócio e torna-se de um negócio ruim, uma dor de cabeça com o Arboleda para um negócio bom, onde vai render um jogador pro São Paulo e um jogador que não é um classe A, mas é um cara que na parte mediana, na parte de carregar o piano como um ponta esquerda, é um dos melhores do país. É ou não é? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.